eu resolvi colocar um tema, eu sou bom com temas, né? Eu esqueci o tema que eu coloquei, gente. Quem lembra? É possível superar a dor? Tá? Vocês acham que é possível superar a dor? Tá? Antes de eu falar sobre isso, eu tenho que fazer o primeiro disclaimer da história. Qual que é o primeiro? Existem dores que são causadas, que são incididas passivamente sobre nós. Dessas nós não temos controle. Exemplo, a pessoa está numa estrada com o carro, bate o carro, morre todo mundo, fica ele o único sobrevivente. Ele não buscou isso, não é culpa dele, a vida causou isso, coisas do destino, como o pessoal fala. Ele vai sofrer essa dor sempre, talvez nunca mais saia essa dor, e não tem como você falar, você é o culpado por isso, levanta a cabeça, assuma o teu erro, não tem como. Aconteceu, né? Pessoa que ama o cônjuge, e o cônjuge resolve virar as costas e ir embora, porque ele não. Porque às vezes acontece isso, nem sempre dá certo, de os dois se amarem na mesma proporção e forma. Nem sempre dá certo, às vezes dá errado. Não é? É difícil, inclusive, hoje em dia. Quinta-feira eu tenho uma masterclass no YouTube sobre isso. É difícil hoje em dia a pessoa conseguir ser feliz. Tá? Difícil, difícil. E vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez pior, inclusive. Mas eu vou falar sobre as dores que nós sofremos e aquelas as quais nós conseguimos suportar ou não. Então, primeiro, eu acho que a gente vai ler Jó, capítulo 4, versos 7 e 8. Jó, capítulo 4, verso 7 e 8. Eu vou abrir a Bíblia aqui. Jó. Cadê minha Bíblia? Está aqui. Jó. Onde fica Jó? Não, bem longe do Tito. Boa, Giovanni, eu queria ter um filho assim. Lembra da escolinha do professor Raimundo? Jó 4, 7 e 8. A gente pode até, quem tem a biblinha aí no celular, pode até fazer uma corzinha, né? Pense bem, esse aqui é Elifaz, um amigo de Jó falando para ele. Então é a história que Jó está lá se lamuriando, sofrendo muita dor. Vocês conhecem a história de Jó, não é? Imagina, o sofrimento de Jó, ele perdeu tudo, ele era o homem mais rico, se tornou o homem mais pobre, miserável. Perdeu 10 filhos. Imagina, 7 meninos, 3 meninas. A mãe das meninas ficou desesperada. Porque naquele tempo, os meninos eram mais com o pai e as meninas mais com a mãe. E aí a mãe perdeu as companheirinhas da casa e que as filhas eram solteiras, elas iam nas festas junto com os filhos, então indica que elas não tinham família. E a mulher ficou doida, falou para Jó abandonar Deus e morrer, e tem toda uma situação traumática nessa família, é bem difícil. E aí Jó tá ali quietinho, sofrendo, se lamuriando, perguntando, mas se Deus está me punindo, o que eu fiz? É natural isso, né? Quando acontece um erro na vida, acho que a primeira coisa pro cristão é tentar fazer uma autoanálise, mas não é para todo mundo. Para quem não é cristão, é a terceirização, é a fuga da responsabilidade. Tá? Para o cristão, não todos, a autoanálise. Tá? Muitos cristãos fogem também. E aí ele vai e fala para ele, ó, se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir, porque está tudo muito difícil. E aí ele diz assim, ó, você ensinou muitos e fortaleceu as mãos cansadas. Eu já vou ler o 7, eu estou lendo 3 antes. E as suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Aí o verso 5, que eu acho que é o mais terrível, Jó 4, verso 5. Mas agora, chegando a sua vez, você perde a paciência ao ser atingido, você fica apavorado. Por quê? Porque agora era a vez dele sofrer. Então o amigo dele diz assim, muitos sofreram e você ajudou muitos. E é muito fácil você estar do lado de cá do sofrimento. É muito, muito fácil. Eu vou falar como pastor isso. Existem coisas que eu falei para muitas pessoas ao longo da minha carreira de pastor, pessoas sofrendo, pessoas enlutadas, eu cheguei e falei, viu, tranquilo, Deus, calma, Deus vai te sustentar e tal. Até que aconteceu comigo. E quando aconteceu comigo, eu falei, Deus não vai me sustentar. Entendeu? Porque a teoria é muito fácil. Mas a teoria aplicada na prática, ela é muito difícil. Ela é complicadíssima. Então existem coisas que quando você sustenta alguém que está sofrendo, o teu papel do lado de cada dor do outro, ele é fácil. Mas quando essa dor atinge você, é quase que como se você não soubesse como resolver. Tem uma frase que eu uso ela como estímulo há muitos anos, você melhor ensina o que mais você precisa aprender. Essa é uma frase verdadeira.
Por que eu falo isso? Porque eu ensino muito a temperança, ensino muito o autocontrole, e às vezes eu preciso aprender sobre isso. Eu ensino muito a misericórdia, e às vezes eu preciso ser misericordioso. Eu ensino muito a suportar a dor, e às vezes eu preciso aprender a suportar a dor. E é isso que ele faz, está falando para Jó. Você já suportou, já ajudou, né? Suportou no sentido de levantar pessoas, muitos amigos seus que estavam sofrendo. Mas agora é a tua vez e você está aí se lamuriando. Tipo, por que você não bota em prática consigo mesmo o que você falou para os outros fazerem, não é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos isso. Então o verso 7 e 8, que é o em questão, pense bem, diz ele, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Eu acho que o amigo dele estava dando a entender que Jó tinha culpa. Se você fosse inocente, você não estaria nesse lamaçal. Então eu acho que você tem culpa. Eu penso que o amigo dele deu uma indireta. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Então aqui nós temos uma fala do amigo de Jó, trazendo a ele a responsabilização pela dor e sofrimento que ele está vivendo. Tá? E aí nós temos que entender, em primeiro lugar, que tanto justos quanto injustos, tanto crentes quanto ímpios, sofrem. Não existe uma dosometria do sofrimento cristão. O ímpio sofre muito mais e o crente sofre, mas é muito menos, porque ele é crente. Entendeu? Não existe isso. O crente às vezes sofre mais. Por quê? Porque ele confia mais. Não é? Eu tenho a história do irmão Eliseu ali, né? Perdeu a filha, a Emily. Imaginem. A dor de um pai e de uma mãe perder uma filha. A menina da igreja do altar achou que tinha uma trombose na perna, quando foi ver era leucemia, internou na quinta, morreu na terça, sei lá. Não deu uma semana que morreu? Sábado, enfim. Uma semana. Uma menina estava... Entendam? Na acepção da palavra viva. Porque tem uns jovens hoje que estão se arrastando. Uns mortos-vivos, parece um zumbi. A menina, líder de louvor, líder de jovens, viajava para congresso, a menina do altar da igreja, sentiu uma dor na perna, foi fazer um exame, do exame foi direto para o hospital, se internou, saiu morta na semana seguinte. Entendeu? Como que eles se recuperam disso? Talvez nunca mais. Eu acho que nunca mais vão recuperar. Né? Eu penso que se eu fosse o irmão Eliseu, e não sei se é esse o pensamento dele, mas talvez seja, se eu fosse o irmão Eliseu, todo dia eu desejaria morrer. Todo dia eu pediria para Jesus, o senhor pode fazer uma gentileza de me levar hoje? Eu não quero mais viver, o que eu vou fazer aqui? Entendeu? Claro que ele não vai tirar a própria vida, porque é um homem de Deus, não é? Mas a dor é tão insuportável que você não vê mais sentido em estar vivo. Então, é sobre isso que Elifaz estava dizendo. Que a gente colhe o que planta e vive aquilo que está proposto para nós, de acordo com o que a gente faz. Mas a gente tem que entender que tem muitas dessas dores que são resultantes dos nossos caminhos, daquilo que nós escolhemos. Uma outra coisa importante é que, apesar de a dor e o sofrimento ser o mesmo, e talvez para o crente um pouco maior, porque a gente confia em Deus, que é aquela dúvida ou aquela indagação, Senhor, mas por que o meu filho? Se o filho do ímpio está lá se drogando, roubando, mentindo, e está vivendo a Silva, e o meu filho, crente, está morto. Aí dói mais. Né? Dói mais, porque você tem uma indagação honesta, mas dói mais. Então esse é um outro caso, mas o ímpio não tem a quem recorrer, e nós temos. Nós temos refúgio no Senhor. E o ímpio tem refúgio em quem? Eu vi um vídeo de uma escritora, ateia, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu vou pedir para a Fran depois, que ela vai lembrar o nome com certeza, para a gente achar esse vídeo no YouTube e jogar no grupo, para vocês assistirem. Ela é ateia, e aí alguém perguntou para ela, porque é um corte de um vídeo, sobre Deus, né? O que ela achava sobre Deus. E ela disse assim, eu não obtive a graça de crer, eu não consigo crer, mas é tão ruim não crer. Porque ela falou, quando eu perdi meu filho faleceu, eu não tinha quem direcionar as minhas orações. Cara, isso é um testemunho de um ateu. Você entendeu? É o testemunho de um ateu. Eu não tinha
Para que lado jogar para onde que eu jogar a minha oração? Eu não tenho. E ela falou que ela admira muito quem crê. Eu tive um professor na PUC chamado Pondé, é um pensador. E o Pondé é ateu assumido, mas ele é um ateu agnóstico, que é aquele que só não crê porque ninguém conseguiu provar para ele. O dia que alguém provar, né, aí ele passa a crer. E ele disse que ele admira quem crê. Ele falou, a crença é uma coisa fabulosa. Eu admiro quem consegue crer. Eu não consigo, ele disse. Mas quem consegue crer? Hã? Parece até que é um dom crer, né? Pois é, rapaz, eu acho que é uma escolha. É como Jesus. Mas nem todos. Tem gente que quer crer e não crê. Pois é. Não consegue, que nem eu. Mas é como Jesus chegando na coletoria de impostos. E tinham quantos coletores de impostos naquele dia? Ele foi exatamente na barraquinha de Mateus e disse, vem, me segue. E Mateus largou tudo e seguiu. Sabe, é como se... Porque a Bíblia fala que nós não escolhemos, nós fomos escolhidos para dar frutos, que os frutos permaneçam. Então, eu penso que a fé em Cristo Jesus é uma escolha de Deus sobre nós. Deus nos escolheu para termos fé. E se nós temos fé e cremos, e passamos pela dor e sofrimento, nós temos em quem nos refugiar. Por quê? Porque foi Ele que nos escolheu. Não é? E uma outra realidade, e aí eu começo, essa é a minha introdução, o dia mal, ela é uma realidade para todos, está lá em Efésios 6:13. Vocês sabem decor, vistam-se de toda a armadura de Deus, para resistirem ao dia mal e depois de terem passado tudo, permanecer inabalável. Então, todos teremos um dia mal. 1, 2, quantos forem. Tomara que nenhum. Mas talvez você já tenha passado seu dia mal, que você possa orar para Deus assim, Senhor, eu já sofri tudo na vida, eu não quero sofrer mais nada para frente. Eu já passei o dia mal, já estou de pé, não é? Às vezes eu olho para irmãos que sofreram muito na vida, alguma coisa terrível, e eu falo assim, irmão, você não precisa sofrer mais nada, você já sofreu tudo de uma vida. Pode seguir, meu irmão. Vai, segue em paz. Entendeu? Será, pastor? Eu não sei, mas é o meu desejo do coração. Que você nunca mais sofra, que você já sofreu. Não é? Já sofreu bastante. Vai, segue em paz. Para que sofrer mais? Não é? Já pagou o preço, seja lá, não pelos pecados, porque o preço dos pecados foi Jesus que pagou, mas já pagou o preço da nossa dura realidade da dor. E aí nós vamos entender que o ser humano ele tem a terceirização. Entenda, tá? É muito difícil você sentir dor, tá? Mas é pior você sentir dor e ter a culpa junto. Então a dor mais a culpa é insuportável. Insuportável. Tá? Tem gente que num surto de violência mata o companheiro. E depois cai em si e tira a própria vida. Esse cara nunca pensou em matar ninguém e nem, muito menos, se matar. Mas quando deu um surto, tela azul, e o diabo veio, pam, e ele matou a companheira, ou a companheira matou o companheiro, aí veio aquela dor da culpa. A dor somada à culpa é um negócio insuportável para o ser humano. Então a primeira coisa que o ser humano faz, quando sente dor, terceiriza a culpa. Primeira coisa. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bucólico. Você está de chinelo de dedo, está descalço em casa, mexendo no celular, você não olha, vai lá e pã, na quina o dedinho na quina da mesa. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você não fala bem assim, hã? Filha da mãe. Ainda foi bem que foi filha da mãe, né? E uns que são piores, é filha da mãe e do pai, né? Mas qual que é a primeira coisa que você faz? Você fica assim, por que essa mesa tá aqui? Já terceirizou. Quem que botou essa mesa aqui? Não é que eu tô descuidado, prestando atenção no celular, andando rápido demais, velocidade incompatível com a via. Aqui na cozinha é 4 km por hora, você tá andando a 10. Entendeu? Não é minha culpa. Não é minha culpa. É culpa da mesa. E a mesa quem colocou? Fui eu. Quem escolheu essa mesa na loja? Fui eu. Quem comprou essa mesa? Fui eu. Quem pagou essa mesa? Fui eu. Chegou desmontada, quem montou a mesa? Fui eu. Quem botou a mesa nesse lugar? Fui eu. Quem bateu o pé na mesa? Fui eu. Mas a culpa é de quem? Da mesa. Porque a dor mais a culpa é algo insuportável. Insuportável. Mas obviamente que eu não estou falando de mesa. Eu estou falando de divórcio. Eu estou falando de briga. Eu estou falando de problemas. Não é? Eu prego muito em eventos de pastores, né? E eu sempre falo assim, algum pastor aqui já ouviu algum crente que saiu da sua igreja dizer que ele saiu por culpa dele? O crente chegar na igreja e falar, pastor, eu estou saindo porque eu sou um canalha, pastor. Eu não presto, sou um péssimo crente, eu sou pecador, eu julgo todo mundo, eu sou mentiroso, eu me acho bom
e eu não sou suficientemente bom para estar no meio dos crentes, então eu estou saindo. Não. Ele sai, ele é um canalha, mas ele culpa a igreja, o pastor, a mensagem, ele culpa a regra, é porque tem que ser do jeito dele, e não foi, aí não é bom o suficiente. Porque a dor é uma coisa, de alguém não falar sim para você, mas se culpabilizar pela dor é outra. Tá? Não sei se eu falei para vocês, um rapaz... Eu tenho vários grupos de mentoria, vários. Aí tem um rapaz que pediu para estar num grupo de mentoria. Ele entrou e a gente estava selecionando temas para a mentoria do mês, que ia ser por videochamada. E ele colocou 2 temas muito bons. E uma outra mentorada, uma outra aluna, colocou um outro tema, diferente. Também muito bom. Todos os temas que eles propuseram eram todos muito bons. Não tinha nenhum tema ruim. Aí o outro colocou um terceiro tema também muito bom. Na minha cabeça eu não tinha nem falado, só estava lendo as mensagens. Vamos fazer uma mentoria multitemática. A gente fala um pouquinho desse, um pouquinho daquele, vai ser muito legal. Mas aí um outro, não alguém da minha equipe, um outro aluno do grupo falou assim, esse tema que o rapaz que tinha recém entrado no grupo tinha proposto, esse tema, a gente já falou, o grupo tem 4 anos. O cara entrou agora, faz 2 dias. Só que tem gente ali que está 4 anos. E eu falo para eles, irmão, nós vamos ter que falar o mesmo tema recorrentemente, porque tem gente nova e é importante. É igual assim, o pastor que fala que não repete mensagem na igreja. É uma besteira. Porque ele vai pregar o Salmo 23 uma vez só na vida, e depois que ele pregou o Salmo 23, 10 anos entraram quantas pessoas novas que precisam ouvir uma boa mensagem sobre o Salmo 23? Não, mas eu não repito o sermão. Deixa de ser besta. Repete todo ano os sermões fundamentais da fé cristã, Salmo 91, Salmo 23, as bem-aventuranças, os milagres de Jesus. Tem que repetir, tem gente nova. Então, o pessoal já sabe. Aí uma mentorada minha, uma aluna, falou, esse tema aqui é bom, mas a gente já viu ele e tal, e eu faço os cursos do pastor, e nos cursos fala sobre isso, vamos falar sobre Israel, a guerra de Israel, o que tem de espiritual por trás? O povo gosta, né? Israel jogou bomba em alguém, o povo já acha que é o demônio e tal. E eu não falei nada. Só estava vendo. Eu ia chegar no final do dia, colher todas as mensagens e falar assim, gente, beleza. Tá bom. O rapaz saiu do grupo. E mandou uma mensagem no privado dizendo, exijo o estorno do meu dinheiro, que é R$99. E olha o motivo. Porque o tema que eu propus não foi acolhido pelo grupo. Nem Nutella, né? Eu poderia falar qualquer... O pessoal printou e mandou pra mim. Pastor, o que eu respondo? Não responde nada, irmão. Devolve dinheiro, abençoa e manda embora. Por quê? Porque tem gente... Não sei se é o caso dele. Pode ser que ele tenha algum transtorno, não sei. De repente a gente não sabe, porque a internet é ruim. Todo mundo que vem perto de você, você acha que é como você. E às vezes a pessoa não é. Às vezes a pessoa tem um transtorno mesmo. Né? Enfim... Às vezes a pessoa é narcisista, que não suporta que alguém não escolha a sua proposição. Pode ser também. Ou às vezes só é um cara que foi mal criado. Foi criado no leite com pera, a mãe fez tudo o que queria. Leite com pera. No Nescau Ball. Entendeu? Tá com 40 anos, não casou, mora com o pai e com a mãe ainda. E aí, entendeu? É aqueles caras que... Não é o caso desse irmão, claro que não, obviamente não. Mas aqueles caras que agridem professora na escola. Por que agride professora na escola? Porque a mãe diz sim pra tudo, o pai diz sim pra tudo, a babá é obrigada a dizer sim pra tudo, criado com a avó que diz sim pra tudo. Chega na escola, o primeiro ser humano adulto que diz não pra ele surta. O primeiro ser humano adulto na vida que ele viu é o professor. Fala não, ele vai lá e pula no professor. Por quê? Porque a dor de ouvir não é muito grande, mas me culpar pelo meu não? Então a terceirização é o que mais acontece hoje. E não em minha defesa, crente que sai da igreja é porque a culpa é dele, porque muitas vezes a culpa é minha, Mas quando nós sofremos uma dor, nós precisamos fazer uma autoanálise honesta para saber quem é o culpado, e porque talvez nós sejamos o culpado, e a dor que nós vivemos faz parte das nossas escolhas. Você não escolheu sofrer a dor que você sofre, mas você está sofrendo essa dor porque você fez uma escolha no passado que hoje a resposta dela é a dor. É isso. E aí a pergunta que nos traz a isso é possível vencer essa dor? É possível parar de sentir dor? É possível parar de sofrer?
Porque nós somos cristãos e nós esperamos sempre que Jesus passe um pano no nosso passado, mas nem sempre, irmãos, o pano tira a dor. Sabe? Jesus pode nos perdoar. Aquela história, né? Jesus perdoa o assassino? Perdoa, mas Jesus não tira o assassino da cadeia. Não é? Mas eu me entreguei para Jesus. Entregou, mas vai ficar um tempinho lá. Quanto tempo, Marfa? Uns 20 aninhos, tranquilo. A moça pegou 20 anos, né? Que matou o marido e congelou? 22? Foi aqui em Pinhalzinho? Onde é que foi? É perto aqui, né? Aí todo mundo falando, eu vendo o comentário, todo mundo falando. Ah, eu tô com ela. Legítima defesa. Legítima defesa é ela sair de casa e ir embora. Ninguém tem que matar ninguém. Que história é essa? Eu tô com ela. As pessoas que comentaram que estão favoráveis a ela são tão ou piores do que ela. Tão ruins ou piores. Ah, ele batia nela, ele abusava sexualmente, ele não sei o quê. Por que ela não pegou e não foi embora? Ela não estava em cárcere privado, pelo que eu saiba. Vira as costas e vai embora. Agora vai passar 20 anos na cadeia. Ah, eu tô sofrendo. Você ocasionou essa dor. Você escolheu um péssimo marido. A gente não sabe. Gente, me desculpe o que eu vou falar, tá? Mas tem gente que não sabe casar. Tem gente que não sabe. Tem gente que casa por sexo, tem gente que casa por dinheiro, tem gente que casa por... Tá na fila do viratia, né? Tá todo mundo casando, minhas amigas, tem 6, 7, 8 amigas, todas casaram. E eu fiquei por último. Ah, eu vou casar com qualquer um. Casa com um tranqueira desse, alcoólatra, abusador, casa com... Gente, tem gente que casa com quem não conhece. Eu falo pro meu filho, falo, Mateus, olhe para a família da pessoa, estude a sua escolha o máximo possível. Aquela frase, o teu passado não me interessa, é uma mentira. Vai que você casa com uma menina que era esposa de um bandido que está preso. E você não quis saber o passado. Aí você casou 3 anos depois, o maluco sai da cadeia. E vai atrás da mulher dele. E a mulher dele está contigo. Ah, mas e Deus? Peraí, Deus não interfere na escolha humana. Você escolhe porque você quer. Deus não interfere na escolha humana. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a terceirização. Por quê? Porque a terceirização tira o foco das nossas responsabilidades. E aí nós começamos a culpar Deus de toda a nossa dor. Por que isso aconteceu? Não é? Eu estou sofrendo por quê? Toda vez... pode falar, Giovanni. Ô, Cláudia, você sabe onde é que tá teu ex? Graças a Deus, não. Já partiu, já tá na glória. Se converteu e foi com Jesus. Qual a realidade da nossa dor, irmãos? Sabe, porque... Vocês estão entendendo quando eu tô falando dor, que é uma palavra bem... usando essa palavra para muita coisa. Pode ser a realidade da minha solidão, a realidade da minha tristeza, a realidade da minha doença, a realidade da minha fraqueza sentimental, a realidade da minha falência financeira, a realidade... Vocês estão entendendo? A dor aqui é um termo genérico, pode ser qualquer coisa. Encaixe qualquer coisa ruim que te desagrada nessa palavra. Qual que é a realidade disso? E o que foi o causador? Pode ter sido uma decisão errada, sem pensar. Será que eu estou colhendo o que eu plantei? Como o amigo de Jó falou? Vamos ler de novo o que o amigo de Jó falou? Amigão, excelente amigo, né? Jó 4, 8. Jó 4, 8, o amigo dele, ele faz falando: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Ou seja, Jó, você está sofrendo? É porque você plantou alguma coisa. Frase de efeito daqueles que gostam da lei da semeadura, assim como eu. Se você hoje está colhendo algo que você não se agrada, é porque provavelmente você plantou algo que você não devia no passado. Porque plantar é uma opção, colher é inevitável. Tudo que você planta, você colhe. Mas você pode escolher plantar. Então eu decido plantar ou não alguma coisa. Mas se eu plantei, é inevitável que a colheita venha sobre mim. É isso que ele faz, está dizendo para ele. Eu já vi ímpios, iníquos, pecadores, homens maldosos, ceifando, plantando, colhendo, tudo que eles plantavam e colhiam. Plantavam maldade, colhiam maldade. Você acha que não é isso que está acontecendo com você? Porque ele estava trazendo para vocês uma coisa, eu não quero que ninguém sinta dor. Mas eu entendo que a nossa vida humana, secular, tem que, eu falei isso na quarta passada, a nossa vida tem que ser confortável, mas o nosso cristianismo tem que ser desconfortável. É isso. Eu tenho que ter uma casa legal, comer bem, tenho que viver confortavelmente. Mas eu não posso ser um crente confortável, porque o cristianismo confortável me leva a distanciar de Deus. Está confortável demais. Eu não preciso orar. Me digam, vocês já perceberam quando vocês estão bem, vocês oram menos do que quando vocês estão mal?
É verdade ou é mentira isso? Não é? Não dá medo de pensar isso? É real. Ninguém faz dieta até o cardiologista falar, você vai morrer. É verdade. Você tem que parar de comer gordura, cara. Na hora do Deus me acuda. Fica orando e tomando Coca-Cola. Aí o cardiologista fala, você tem que parar com o refrigerante, você vai morrer. Aí você fala, não, agora é vida saudável. Verão 2027, 2026. Projetos do verão 2026. Mas só porque alguém falou que você vai morrer. Então, gente, pensem comigo, tá? Agora, se nós somos crentes e nós sofremos, e muitos desses sofrimentos nós não podemos terceirizar, nós temos que ter a responsabilização própria, entender os motivos. Por que eu preciso entender os motivos? Bom, por vários momentos, por várias situações. A primeira delas, para eu não errar de novo. Eu acho que o erro, ele precisa me fazer crescer. Tem gente que erra em cima de erro. Tem gente que erra e comete outro erro para tentar consertar o erro que fez anterior. Pelo amor de Deus, gente. Então, eu não estou livre de errar, nem você. Mas se você errou, assuma o erro e fale assim, eu não vou mais errar nisso. Eu vou aprender com o meu erro. E aí vai doer, mas aí tem aquela coisa da dor que te faz crescer e a dor que te faz sofrer. Se você é vitimista, a dor vai te fazer sofrer. Você quer que todo mundo te ache um coitadinho. Entendeu? Se você é crente de verdade, mulher de verdade, homem de verdade, você vai falar, essa dor vai me fazer crescer. Eu vou crescer com isso. Ninguém mais vai me ver na posição que eu estava. Eu fui ajudado, mas eu vou chegar numa posição que eu vou ajudar os outros. Ninguém mais vai precisar me ajudar nunca. Porque eu vou passar por isso e eu vou ser um ajudador. O que antes me juntaram os cacos, me viram largado, hoje eu vou ser alguém que vai juntar os cacos de outros. É quase igual o amigo de Jó falou para ele, só que em ordem inversa. O amigo de Jó começou falando que você juntava os cacos das pessoas, você ajudava os caídos, você cuidava dos que estavam precisando e agora está sentindo dor, está reclamando? Esse é o teu momento, essa é a tua dor. Viva a tua dor, descubra a causa da tua dor, entenda a consequência da tua dor, cresça com a tua dor, porque é o tempo de você sofrer. Eu não quero, mas se a gente vier a sofrer, nós temos refúgio no Senhor. O ímpio não tem. Qual é o nome da escritora, amor? Ateia, que falou que quando o filho dela morreu, ela não tinha para quem endereçar as orações? É a Raquel De Queiroz? Você encontra o vídeo e depois joga no grupo? É incrível isso. Então vamos lá, Salmo 46, verso 1. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém ou não? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A gente tinha tocado um louvor antes de alguns de vocês chegarem. E eu falei para os irmãos que aqui estavam, eu falei assim, irmãos, vocês não têm noção de quantas 1000 vezes eu cantei esse louvor nos dias de angústia. Que me leva onde eu possa ouvir a tua voz. É isso. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Me leva. Por quê? Porque nos momentos de raiva eu só quero ouvir a voz de quem? Do meu homem natural, né? Do velho Adão, né? Do cara que quer resolver com as próprias mãos, do cara que quer usar a própria inteligência para resolver as coisas. E eu entendo que eu tenho refúgio em Deus no dia da minha dor. Salmo 46:1 diz isso. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu estou sofrendo, eu estou passando por um momento que eu não gostaria de passar, mas você tem um Deus que é o teu Deus, que te fortalece, que te ajuda, te sustenta com a destra da justiça. O ímpio não tem. O ateu não tem. O espírita não tem. O muçulmano não tem. São aqueles que servem a Jesus que tem. A promessa é para quem tem Deus como seu Deus. Isso é importante. E aí, nós precisamos entender que dentro do sofrimento, nós temos uma esperança que nos sustenta. Lamentações de Jeremias, o livro... Jeremias, um escritor da Bíblia profícuo, né? Profetizou na época do exílio, foi mal interpretado pelos reis, porque a profecia dele é que os reis se entregassem à Babilônia, mas o livro
adendo a Jeremias é o Lamentações de Jeremias, e ele levanta lamentações ao Senhor. E lá ele diz, em Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Quando você acorda de manhã, você abre os olhos. Alguém já passou por um problema tão ruim, só não precisa falar o problema. Alguém já passou por um problema tão ruim, uma dor, uma situação tão ruim, que você dormiu e quando você acordou no dia seguinte, você queria que fosse um pesadelo, mas não era? Já passaram por isso? Tipo, morreu alguém e você passou o velório inteiro ali e tal, né? Lembra da Morta Marlese? Nossa, eu tive essa sensação. A gente foi dormir, quando eu acordei no dia seguinte, eu falei com a Fran, eu falei assim, Fran, é pesadelo ou é verdade? E ela falou, pior que é verdade, eu tô indo lá. É horrível. É a sensação mais terrível que tem. Você acordar sabendo que aquilo que mais está te magoando, judiando, machucando, é verdade. Mas aí você precisa lembrar de Lamentações 3, 23. As misericórdias do Senhor se renovaram naquela manhã. Você está aqui, debaixo da mão de um Deus misericordioso. Quer ver a diferença? Nós lemos Isaías 41:10 que diz, te sustento com a destra da minha justiça. Mas nós lemos Lamentações 3, 23 que diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Vocês sabem, já falei sobre isso. Justiça julga se você está certo ou errado. Se você está errado, te condena. Mas a misericórdia está acima da justiça. A misericórdia livra da morte o condenado. É a misericórdia que nós pedimos a Deus quando nós estamos errados. Quando eu estou certo, eu peço a justiça. Eu estou certo, não tenho culpa. Senhor, julga a minha causa. Faça justiça entre eu e ele. Bababá. Mas quando eu estou errado, eu tenho que me jogar no chão e falar assim, Senhor, misericórdia. Eu estou errado. Se ele se levantar e dizer para ti, Senhor, para julgar a causa, o Senhor vai ter que me condenar porque eu estou errado. Então, eu clamo pela misericórdia. A misericórdia é uma salvaguarda que ninguém tem. O sistema judiciário não tem. A Suprema Corte, essa não tem mesmo. Não é? Não tem. Ninguém tem. O único que tem é Deus. Ninguém consegue. Ó, vou falar para vocês, irmãos. Vou falar para vocês. Não sei nem se eu podia falar isso, mas vou falar. Eu vou falar. Não importa. É minha opinião pessoal sobre uma pessoa pública. Se o Bolsonaro tivesse aproveitado a chance da mulher dele crente e ele tivesse se convertido, ele poderia, nesse momento de julgamento que ele está vivendo, clamar a Deus pela misericórdia. Mas ele não se converteu. E aí eu digo para vocês, só pode clamar pela misericórdia quem está na presença do Senhor. É Jesus ligando pro Tito, dizendo, Tito, presta atenção no pastor. O Guilherme nunca liga, quando liga a gente se assusta, né? Tá tudo bem com o Guilherme? Misericórdia. Ele tá bem? Tá bom. Guilherme, você vai assistir isso depois, tá? Não mata seu pai do coração. Romanos capítulo 8, 18, vamos lá. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, a maior verdade que eu trago para vocês hoje é que os dias são maus, mas são curtos. Passa rápido. Já vai passar. Eu lembro na época da pandemia que eu sentei na varanda de casa e não tinha uma viva alma na rua. E vocês sabem, eu moro na frente de uma funerária, né? E a van da funerária pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E passava ambulância com caras vestidos tudo de branco dentro, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu falei pra Fran, não sei o que vai ser. Mas eu confio no Senhor. Confiei em Deus. Hoje, gente, não tem... Eu tava lá num evento com 3 mil pessoas em São Paulo. Tá todo mundo sem máscara. Eu falei, poxa vida, há 5 anos atrás... Não dava para ter um evento desse. O que aconteceria 5 anos atrás? 3 mil pessoas num espaço fechado. Não, mas vamos supor que nós não soubéssemos e tivesse esse evento. Pelo menos umas 1.000 pessoas iam morrer. Pelo menos, né? Não é? Algumas iam ser induzidas à morte. Sei lá. Mas agora a verdade é, o fato é que 3 mil pessoas foram lá e 3 mil pessoas voltaram e ninguém morreu. Passou. Passou. A nossa geração agora tem anticorpos. Os nossos filhos já nascem geneticamente alterados.
Não é? É a epigenética, já nascem com anticorpos suficientes para não morrer mais disso. Mas nós passamos por isso. Nós passamos por isso. E a mesma coisa as dores, as agruras da vida. A vida é dura, irmãos. A vida do crente é pior, porque nós temos que andar na linha. Mas vai passar. O ímpio vai passar a eternidade. Ó, o ímpio vai ter um pedacinho de vida boa aqui. Ah, eu quero fumar. Vai, fuma, irmão, tá tudo bem. Eu quero beber. Vai, enche a cara. Eu quero sair com todas as mulheres. Sai, meu irmão, sai, vai. Porque você vai viver 30, 40, 70 anos. E depois você vai passar uma eternidade inteira no inferno. Satanás vai chegar pra você e vai falar assim, ó, tô com a unha encravada, rói a unha do meu pé. Aí você vai ficar roendo a unha do pé do Satanás. E eu vou ficar me segurando aqui, ó. Tô feliz, quero esgoelar alguém no trânsito. Não posso. Mas eu vou passar a eternidade inteira com o meu Deus em paz. Então a vida é dura, mas é curta. E aí eu digo pra vocês, quem morre a gente sofre, mas ele ganhou da gente. Porque ele sofreu menos. Ele foi antes, sofreu menos. Para ele chegou o tempo do fim do sofrimento, do fim da dor, do fim da terceirização, do fim da autorresponsabilização, do fim do preciso crescer com a minha dor, preciso aprender com o meu erro. Essa matemática terrível da existência humana, para quem morreu, passou. Morreu o pai de um colega nosso, e o velório foi na frente da minha casa, da capela. E aí eu tive que atravessar a rua no velório. E há muitos anos eu não tinha uma sensação estranha no velório. Porque eu sou pastor, eu sou veloreiro, eu faço muito velório, quando precisa, né? Pouco casamento e muito sepultamento. Eu não sei, é chamado. Tem uns que fazem muito casamento e nenhum sepultamento. Eu faço muito sepultamento e pouco casamento. E eu cheguei lá e vi o morto, e o morto estava feliz. Morto crente. O morto estava feliz. O morto estava com um terninho bonito, um sorrisinho lá, sereno, tranquilo. Mas 100%. Eu olhei em volta, todo mundo triste. Uma viúva pensando o que eu faço da minha vida, os filhos desesperados, os parentes chorando, e o morto era o único que estava feliz. E aí eu falei assim, eu nunca na minha vida tive inveja de um morto. Mas hoje eu tive. Hoje eu tive. Eu falei, ele tá rindo de mim. Ele tá dizendo, eu fui e tu ficou. Ele alcançou a coroa. Ele tá dizendo pra mim assim, ó, fica aí, seu trouxa, que eu já tô no colo do Senhor, no seio de Abraão. Fica aí com as tuas matemáticas de culpabilidade, terceirização, e não sei o que, Vygotsky, Piaget. Fica com as tuas teorias. Eu já tô com Jesus. Pela primeira vez na minha vida, eu tive inveja do morto. Agora, todo velório que eu for, eu vou chegar pro morto e vou dizer, filho de uma mãe, tu tá melhor que eu. Esse partiu dessa para melhor. Essa é a frase. Se for crente, se for ímpio, quem vai rir sou eu. Não, brincadeira, não vou rir. Vamos lá, irmãos, pra gente encerrar e a gente poder orar. O propósito. Não era para chegar nessa parte. Tiago, capítulo 1, verso 2, nos alerta sobre o propósito das nossas provações. Tem provação que tem um propósito. Tá? Tem luta que tem um propósito. Ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tá? Então, quando a gente pega Tiago, capítulo 1, a gente encontra, deixa eu ler todo o Tiago. Tiago 1, 2 ao 4. O 2 ao 4 agora. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, quando eu passo por uma aprovação, essa aprovação, ela precisa produzir perseverança. Tá? Vocês conseguem traduzir isso para uma forma prática? Vou tentar bem ser didático. A pessoa tinha um carro velho. Eu vou contar a história do meu pastor, lá de Cascavel, pastor Neemias. Pastor Neemias ganhou um Fusca de presente. Eu já ganhei um Fusca. Fusca foi bênção na minha vida há muito tempo. Pastor Neemias ganhou um Fusca. Mas o Fusca era
Mas uma lata velha. Eu ganhei um Fusca bom, arrumadinho, do irmão ali de Nova Itaberaba, do pai do Luiz. Ele arrumou o Fusca era uma teteia. E o Fusca, a gente era feliz com aquele Fusca. Mas o meu pastor ganhou um Fusca preto. Fuscão preto. Ou era branco? Branco. E o Fusca era uma lata velha, enferrujado, morria. Não tinha jeito. Ele ia para a igreja, ele saía do Fusca e ele não passava mais desodorante. Ele passava bom ar. Porque o Fusca vazava gasolina, fedia muito. Todo lugar que ele ia, ele tinha que empurrar o Fusca, mas a mulher dele não sabia dirigir, então a mulher tinha que empurrar o Fusca, é a coisa mais linda. Uma mulher assembleana, de saia, empurrando um Fusca. E o pastor, um negão grande dentro do Fusca, e a mulher empurrando. Meu, era horrível. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou fazer alguém roubar esse Fusca. Porque ele não podia vender o Fusca, porque foi o irmão da igreja que deu. E o irmão ia se ofender. Ele não podia dar o Fusca para alguém pelo mesmo motivo. Ele falou, se alguém roubar, eu não tenho culpa. O que ele fez naquela noite? Ele deixou o Fusca na frente da igreja, ele morava na igreja, janela aberta, a chave no contato, e entrou, todo feliz, e a mulher dele falou, Neemias, o que você tá feliz? Aí ele veio assim, eu deixei a chave no contato, hoje vão levar o Fusca. E ela, ai, Neemias, será? Eles vão levar o Fusca, vamos ter fé. Foram dormir felizes da vida. Quando ele acordou de manhã, que ele abriu a janela, o Fusca não estava mais lá. O Fusca não estava mais lá. Roubaram o Fusca. Ele ficou feliz, acordou a mulher, beijou, abraçou, oraram. Ele falou, Tere, eu vou descer na padaria comprar um pão fresquinho para nós tomar um café. Saiu feliz, cantarolando, virou a esquina, quando ele foi descer pela padaria, o Fusca estava lá embaixo. O ladrão não conseguiu ligar o Fusca. Tentou dar um tranco, o Fusca não ligou. Largou. Entendeu? Perdeu o Fusca. Ficou lá. Deixava tudo vidro aberto, eu perguntei, tio, eu vou roubar. Ele falou, bandido não tem, eles têm vergonha, ninguém vai roubar isso não. Ninguém roubou o Fusca. E o cara vai passar trabalho. Então vamos lá. Eu perdi o meu Fusca. Ai, que tribulação, que tristeza, perdi meu Fusca. Tem que gerar perseverança para eu ter um carro melhor. Então a dor que eu sofro, tive um problema no meu casamento. Essa dor tem que gerar perseverança para eu ter um casamento melhor. Meu filho me deu muito problema. Essa dor precisa me dar perseverança para que ele seja um homem melhor. Entendeu? Errei muito com dinheiro, com negócio. Essa dor tem que me dar perseverança, essa provação, para que eu não erre mais, para que eu tenha negócios melhores. Não adianta a gente pensar, porque nós somos crentes, que Deus vai resolver tudo. Nós não somos crentes cabeça de vento. Deus nos deu condições especiais de solucionar problemas. Nós temos a mente de Cristo. Então as provações precisam nos trazer soluções. Amém? E aí sim, para encerrar, uma palavra de ânimo, 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Aquilo que a gente passa aqui, irmãos, é leve, porque o que nós vamos viver na glória não se compara a toda a dor e sofrimento que nós vivemos aqui. Amém? A Francine falou, deu uma ilustração tão legal lá em São Paulo, queria falar que um pastor lá perguntou o que acontece quando um irmão não está bem e tá mal no ministério, tá mal na vida, tá cansado e tal. E aí ela falou assim, olha, você tem a mão, você tem os dedos, né? Aí você vai lá e quebra um dedinho. E o dedinho quebrou, né? Você tem que ir no médico. O médico vai amputar esse dedinho ou ele vai tracionar ele, encaixar, colocar ali imobilizar, né? Obviamente vai imobilizar. E aí você vai ficar um tempo com esse dedo ali, meio que não pode mexer nele, dói, você vai ter mais cuidado com esse dedo do que com os outros. Inclusive, você vai sobrecarregar os dedos da outra mão, né? Quando você machuca um pé, você não sobrecarrega o joelho da outra perna, porque você está jogando todo o peso. Até que esse dedinho fique curado. E aí ele volta à plena função do corpo, não é isso? Assim nós temos que ser com o irmão que está sofrendo. O irmão que está triste, o irmão que está decepcionado, o irmão que está querendo sair do ministério, querendo abandonar o corpo de Cristo. A gente tem que ir lá e agarrar ele e falar, irmão, por esse momento de dor, de tristeza, sofrimento que você está vivendo, eu quero te dar todo o suporte. Não faça nada, eu faço por você. Eu não consigo orar, eu oro por você. Eu não consigo jejuar, eu jejuo por você. Eu não consigo ler a Bíblia, não leia. Eu vou mandar áudio lendo a Bíblia para você. Porque logo essa fratura está curada e você está plenamente restabelecido. Mas eu não vou amputar o dedo, parte do corpo de Cristo,
porque ele está machucado. Eu vou tratar, vou curar e vou restabelecer. Amém? Que as nossas dores possam ser compartilhadas. Está sofrendo? Compartilha com alguém. Fala, me ajuda. Caminha junto comigo, eu estou precisando. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu peço, Senhor, que essa pergunta seja respondida. É possível superar, suportar, vencer, passar a dor? Sim, é possível. Com esperança, perseverança, entregando ela ao Senhor e sabendo que essa breve e leve dor que nós vivemos não se compara ao peso da glória que nós teremos na eternidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos conforta. Nós temos a quem recorrer. Nós temos um Deus a quem recorrer nos momentos de dor e tribulação. Nós temos um Deus a quem recorrer nos momentos de dificuldade. Que nós, se estamos passando ou quando viermos a passar algum problema, alguma tristeza, uma situação ruim, indigesta, que nos deixa mal, nós possamos, a partir de agora, dessa palavra, possamos apresentá-la ao Senhor e dizer, Senhor, é isso que eu estou sofrendo. Me ajuda, Senhor, a entender a causa, o motivo, os porquês. Será que essa dor que eu estou sofrendo é para me treinar para alguma coisa? Será que esse momento ruim que eu estou sofrendo é para que no futuro eu possa melhorar? Mesmo que a minha mente racional não acredite hoje que uma dor, uma desgraça, uma tragédia possa me fazer ser um ser humano melhor amanhã. Mas em nome de Jesus, que eu possa confiar no Senhor e na misericórdia do Senhor, para que eu venha a crescer com todas as provações que eu tenho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém?